tá? Então, paramos nessa parte aqui. O contato de selo do atuador 4, por enquanto, eu mantenho. Porque ele tem que manter a esteira naquele estado ali parado, porque agora eu vou ter que ter a decisão de mandar a caixa para a direita ou para a esquerda. Aquela caixa eu não lembro que tamanho era, mas também eu vou ter que fazer a decisão para os dois tamanhos, caixa pequena e caixa grande. E o botão de parada, que é o botão vermelho, é do jeito que ele está aqui, ó. Esse botão que está aqui, ele tem um contato nele no ITS aqui normalmente fechado. Então aqui a lógica ela é invertida, é normalmente aberto aqui. Então no ITS, no contato dele ali, ele manda aqui para o ISPS aqui normalmente fechado aqui. Então ele sempre vai estar aqui para o ISPS aqui fechado para cá. Então a gente tem que entender essa lógica daqui, que pro ITS ele manda para cá o estado desse botão sempre fechado aqui, ó, como se ele sempre tivesse acionado aqui. Então aqui vai estar fechado pro WinSPS. Então eu vou ter que colocar ele sempre nesse estado aqui para todos os atuadores. Então eu vou colocar aqui para o atuador 1 também para ele desligar. Também para a mesma função, né? Para ele fazer a mesma função para todos os atuadores, né? Deixa eu ver como é que tá o nome dele ali. Botpar. Botpar. Então aqui. Opa. Pronto. Aí a hora que eu parar a simulação lá, eu aperto o botão de parar, ele vai desligar já os atuadores, né? Agora para a situação em que eu tenho o ITS em que eu tenho o ITS em que eu tenho a mesa giratória parada em direção às esteiras do elevador da direita e da esquerda. Então nessa situação aqui. Nessa situação eu tenho o quê? Eu tenho que, se a caixa inicialmente, se a caixa for pequena, ela vai para a esteira da esquerda. Se a caixa for grande, ela vai para a esteira da direita. Se a caixa for pequena, ela aciona o atuador 2 novamente, porque o atuador 2 é que puxa a caixa para cima da mesa giratória. Então ela vai puxar nesse sentido aqui, ó. Então é o sentido em que ela manda a caixa também para a esteira da esquerda. Se a caixa for grande, ela aciona o atuador 3, em que ela manda a caixa daí, empurra a caixa daí para a esteira da direita, para lá. E é a única situação em que eu vou utilizar o atuador 3. Então nessa situação que eu uso o atuador 3. Agora que eu uso o atuador 3, né? Quando eu vou enviar a caixa grande daí para a esteira da direita. Então nessa situação tem uma situação de decisão em que eu tenho que pegar e utilizar um atuador ou outro atuador. E o que me dá essa decisão? É o tamanho da caixa. E onde que eu consigo esse tamanho da caixa? É através do sensor que me envia esse sinal.
E esses sensores estão aqui no início do processo, que são os sensores 1 e 2, justamente aqui no início do processo. Mais especificamente, somente o sensor 2. Então, quando a caixa passa pelo sensor 2, eu tenho o tamanho da caixa. Isso seria dado no momento em que a caixa passa pelo sensor 1, não pelo sensor 2. É no momento em que a caixa passa pelo sensor 1. Então, no momento em que a caixa passa pelo sensor 1, eu tenho o tamanho da caixa. Então, no momento que a caixa passa pelo sensor 1, eu tenho o tamanho dela. Aí, se é acionado o sensor 2, o tamanho dela é grande. Se não é acionado o sensor 2, o tamanho dela é pequeno. Então, a hora que ela passa pelo sensor 1, é acionado o sensor 2, grande. Se não é acionado o sensor 2, é pequeno. Então, no momento que ela passa pelo sensor 1. Só que, quando ela passou pelo sensor 1 e 2, e ela chega na mesa giratória, acontece o que? Já se passou o tempo ali. Por quê? Porque ela já percorreu o espaço aqui da esteira horizontal do atuador 1. Então ela já percorreu esse espaço aqui dessa esteira aqui, ó, dessa esteira aqui. Então já se passou esse tempo aqui em que ela saiu do sensor 1, passou pelo sensor 1 e chegou até o sensor 3 aqui, ó, chegou até o sensor 6 ali. Então já se passou esse espaço de tempo aqui, ó. Então ela já perdeu o sinal aqui do sensor 1 e do sensor 2, é claro, né? Ela já passou pelo sensor 1 aqui, ó. Já se passou esse espaço de tempo aqui até chegar no sensor 6 aqui, a mesa girar e pronto. Então ela já perdeu esse sinal aqui do sensor 1 e do sensor 2. Já passou por eles aqui, ó, e já perdeu o sinal deles aqui. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e memorizar o sinal aqui do sensor 1. Ou seja, a hora que ela passa pelo sensor 1 aqui. Para quê? Para ver nesse instante que ela está passando pelo sensor 1, para ver o tamanho dela, para ver se ela aciona ou não o sensor 2. Então, no instante que ela está passando pelo sensor 1, eu tenho que verificar se ela vai acionar o sensor 2 ou não vai acionar o sensor 2. Isso se diz que eu tenho que memorizar daí o acionamento do sensor 2. Memorizar por quê? Porque eu tenho que memorizar no instante em que ela passa pelo sensor 1. Então eu tenho que guardar no instante de memória ali, eu tenho que guardar uma memória, né? Isso que eu falo que é memorizar. Eu tenho que guardar no instante de tempo ali, quando eu tenho que guardar um acionamento daí, tem que guardar uma ação que ela executou, que o sistema teve num instante de tempo ali, num instante de tempo dado do sistema, né? Que a caixa executou ali, produto, né? Teve quando passou ali, né? Então eu tenho que guardar esse momento ali, essa ação que foi executada nesse instante de tempo do sistema. Para quê? Para ser utilizado depois, né? Então seria um armazenamento de dados que eu tenho ali do sistema para ser utilizado logo aqui em seguida. E como é que eu faço esse armazenamento? Eu faço da mesma maneira que eu fiz aqui com o contato de selo. O que é o contato de selo? Como eu falei, é uma realimentação aqui da saída, do estado da saída aqui para a entrada. Por que que se faz isso? Porque o contato de selo, aqui como foi utilizado, inicialmente foi para o atuador 0 aqui, ele é feito para memorizar a ação que você teve de ligar aqui o atuador. Então você apertou o botão, então o contato de selo é como se ele estivesse memorizando a tua ação de acionar o atuador 0. Ou seja, a tua ação de apertar o botão. Então você pega e aciona o botão uma vez, você aperta o botão uma vez e solta ele. Então o contato de selo, digamos assim, né? Ele memorizou essa ação de você apertar, a ação de apertar o botão, o press, né? O botão.
Esse que seria o LET, ou lacre daí que eles falam, né? Alguns falam que LET seria o lacre, né? Seria a memorização daí de apertar o botão. Ou eles falam também em computação que seria o bit, né? Armazenamento de um bit de valor 1, uma memória de um bit, né? Seria isso daí, a memorização. Então você faz dessa mesma maneira, você memoriza através também de um contato de selo. É dessa mesma forma aqui do contato de selo de uma saída. Mas como é que você faz com uma saída? Você usa uma saída que você não está utilizando. Então você pode pegar uma saída qualquer dessa forma aqui, numa network, só que essa saída você não liga nada. É o que a gente fala de uma saída virtual. Pode ser uma saída qualquer aí, por exemplo, a gente está utilizando as saídas aqui, os atuadores até o atuador 6, né? De 0 a 6. Você pode pegar um atuador aí 7 que a gente não está utilizando e pegar esse atuador 7 e utilizar ele como o atuador para indicar se a caixa é grande ou pequena. Mas o CLP aqui, ele tem uma parte da memória dele ali, ele tem uma parte da memória, ou seja, uma parte dos circuitos dele que é utilizado como memória para armazenar justamente isso, para armazenar dados para programação. Aí esses dados ou essa parte da memória é utilizada justamente para isso, para ser utilizada para guardar dados do programa, do sistema de automação. A esses dados aí, ou essa área de memória, é chamada de área M para esses CLPs da Siemens, né? Então a gente viu aqui para baixo, nos símbolos, que as entradas e saídas, a gente colocou aqui como se eles fossem endereços I, né? Que a gente colocou aqui endereços chamados I. Então as entradas seriam I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 e as saídas Q0.0, Q0.1, Q0.2 e assim por diante. I de input, Q de kit, saída, né? E M é de memory. É a mesma coisa daí. É que esses endereços ali, ó, address, ele fala endereços. Esses endereços correspondem a endereços de memória dentro dos circuitos eletrônicos do CLP, em que cada endereço corresponde a um bit, que seria um bit de memória. Aí esses I correspondem a bits de endereços de memória de entradas de sensores do CLP. Aí você pode ligar qualquer coisa que corresponda a bit de entrada, de contatos, circuitos de comando para o programa do CLP. E de saída ao que pode ser comandado pelo CLP, como os atuadores, né? Atuadores, lâmpadas e assim por diante, lâmpadas de sinalização do CLP e assim por diante. E as memórias também são a mesma coisa, seriam endereços daí de memória que você pode utilizar, como por exemplo o tamanho da caixa para você armazenar dados. Outros tipos também de dados de memória que você pode armazenar. Você pode armazenar, por exemplo, a contagem de caixas. Você pode armazenar o número de caixas que já passaram pelo processo, o número de caixas que já entraram no processo, o número de caixas que já saíram do processo, o número de caixas grandes, o número de caixas pequenas, o número de caixas que já saíram pelo elevador da direita, pelo elevador da esquerda, independente de ser caixa grande ou pequena, né, que saiu pelo elevador da direita, pelo elevador da esquerda e assim por diante. Você pode colocar dados também de acionamento dos atuadores, de paradas manuais, de inícios manuais da planta de automação, da planta industrial, de paradas de emergência, de paradas para manutenção, de horas de trabalho, de horas de funcionamento ininterrupto, de horas para manutenção, de horas paradas, né, de horas paradas para manutenção, de horas de manutenção de emergência, de paradas emergenciais, horas de produção mesmo, de produção diária, que são utilizados para os mais diversos fins, né?
Aí isso daí entra para análise de estatísticas de relatórios de produção, daí entra para relatórios de produtividade, que envolve outras áreas aí administrativas, para estudo de outras áreas de engenharia de produção e assim por diante. Para isso, vamos retornar aqui a network do atuador 1. Vou colocar logo depois da network do atuador 1, que é por onde a caixa passa, onde estão localizados o sensor 1 e 2, que vão determinar o tamanho da caixa. Clico no botão direito da network do atuador 1 e coloco a Insert New Network. Insert in front of Network 2. Eu vou inserir logo após ela, né? Aqui. Não, in front não, é after. Então eu venho aqui, insert new network, after network 2. Depois da network 1. Ali. Coloco ela na forma de ladder, que é melhor. Se quiser eu posso ir em STL, lista de instruções, bloco em diagramas de blocos lógicos, coloco em ladder. Aí aqui eu insiro uma saída, também um coil, e coloco um M, que é o endereço de memória, mesmo seria uma saída, só que é uma saída virtual. Então ela não vai ser para uma saída física, seria uma virtual. E o que vai determinar essa saída? Seria para o tamanho da caixa, um bit que eu falo para o tamanho da caixa. Um contato normalmente aberto. O que vai determinar o tamanho da caixa? Inicialmente, que eu digo aqui, é o sensor 2. Porque se a caixa é grande, ela passa pelo sensor 2. Se ela for pequena, ela não passa. E aí eu tenho que colocar um contato de selo. Por quê? Porque vai ser a memória. Então a caixa vai passar pelo sensor 2, aí lá na frente, depois que ela passou pelo sensor 2, em cima da mesa giratória, é que se vai determinar se ela vai ser enviada para a direita ou para a esquerda. Então eu tenho que colocar um contato de selo aqui, e o contato de selo tem que ser da saída respectiva, que é o N0.0. Pronto, desse jeito eu criei uma saída virtual que vai me servir de memória. Aí eu posso vir aqui embaixo, na minha tabela de símbolos, e já inserir um símbolo para essa. Eu posso vir dando um tab, tá? Um tab aqui no computador e colocar um nome para esse endereço aí, que seria o tamanho da caixa. Aí seria o M0.0. Pronto. Aí aqui eu posso fechar, minimizar, diminuir o tamanho. Eu salvo. Pode parecer meio besteira, mas isso é bom. Colocar os nomes aqui para depois, a hora que a gente for modificar a programação ou ampliar ela, modificar a planta de automação, o sistema de automação, ou seja, ampliar ele, fazer uma atualização dele, melhorar ele, aí fica melhor, fazer a manutenção dele também fica melhor com essa documentação. Então isso faz parte da documentação também, uma parte importante do projeto de automação. Então eu coloquei lá o tamanho da caixa. Então essa memória aqui, ou essa saída virtual, ficaria para o tamanho da caixa. Salvei ali, mas como ele é virtual, é uma memória, não vai dar para se ver na simulação. Por quê?
Porque a caixa, se ela for grande, ela vai passar pelo sensor 2 e vai setar, que a gente fala, ou vai acionar essa saída aqui, ela vai ficar acionada, mas eu não vou conseguir ver na simulação. A não ser que isso daqui venha a comandar algum atuador posteriormente. Então eu vou ter que colocar isso em alguma outra network depois. E depois também eu tenho que verificar no final do processo, quando a caixa sair, o reset, ou seja, eu tenho que desativar essa memória virtual, esse atuador aqui virtual. E aqui eu coloquei somente o sensor 2, mas é conveniente também colocar aqui o sensor 1. Depois a gente vai ver por que se coloca o sensor 1, porque isso daqui seria-se para vincular o momento em que a caixa passa pelo sensor 1. Somente ao momento que a caixa passa pelo sensor 1 é que se determina aqui o tamanho da caixa, para não se confundir depois com outros tipos aí de tamanho, né? Como se primeiro se passa uma caixa grande, depois uma caixa pequena, ou se não uma caixa pequena e depois uma caixa grande, né? Se não tiver um contato aqui de reset depois para as caixas, né? Depois que as caixas passarem, né? Então, como isso daqui não dá para se efetuar a simulação, então eu verifico aqui. Ah, mas eu posso colocar aqui mais um contato também, não esquecendo que é o botão de parada, né? Então eu já aproveito e coloco ali o botão de parada. Já lembrando, né? O botão de parada tem que colocar aqui também. Tem que se inserir, por quê? Porque senão ele vai guardar o tamanho da última caixa, né? Se passa uma caixa pequena, vai ficar acionado aquilo ali. Quando eu reiniciar o sistema novamente, né? Vai ficar acionado aquilo ali, não pode, né? Então tem que colocar o botão de parada ali também, porque se eu parar e tiver passado uma caixa grande, ele vai ficar acionado. Então tem que se pensar nisso daí, né? Aí eu verifico o sistema novamente. Tá aqui. Então a parte que se parou seria essa daqui, ó. Então vai servir para se determinar nesse momento em que a caixa estiver ali em cima. Então a caixa vai estar ali em cima e aí ele vai ter que decidir mediante aquela saída virtual ali se a caixa vai para a direita ou para a esquerda. Como é que ele vai fazer isso? Se ele vai acionar o atuador 2 novamente ou 3. O atuador 2 novamente, eu vou ter que retornar a network do atuador 2. Aqui o atuador 2 foi acionado mais uma vez, essa primeira vez, ou para a network do atuador 3. Então eu vou ter que começar a elaborar a network do atuador 3. Aqui eu desligo todas. Ah, mas eu não baixei o programa novamente, né? Então eu vou ter que fazer. Então eu vou ter que retornar essa network do atuador 2. Só que aqui eu faço uma outra network daí para essa outra opção daí. Como é que eu faço? Se eu tenho aqui essa network para a primeira operação do atuador 2, que é o que? Quando a mesa giratória está virada aqui para essa esteira aqui. Agora eu vou ter essa situação para quando a mesa giratória estiver virada para essas duas esteiras. Quando eu tenho duas situações para ativação de um atuador, aí eu faço duas networks aqui em paralelo. Então eu faço outro ramo aqui de atuação em paralelo. Então eu já posso pegar aqui e colocar outro ramo aqui em paralelo para o atuador 2. Então coloco outro ramo aqui em paralelo para o atuador 2, que vai ficar aqui. Esse daqui eu já posso chegar e colocar ele. Posso deixar esse contato de selo aqui apagado ou deixar ele aqui para operar. E ele vai ser para atuação, para ativação, quer dizer, do atuador 2, a hora que a caixa for pequena. Então a hora que a caixa for
pequena e a mesa ela tiver virada. Então esse ramo aqui de cima é para quando a caixa, quer dizer, para quando a caixa não, para quando a mesa giratória ela tiver virada para cá. E o ramo de baixo vai ser para quando a mesa giratória estiver virada para cá, ó, para essas duas esteiras. O que que determina isso? É o sensor 4 e o sensor 5. Aqui, ó, quando a mesa estiver virada para cá, é o sensor 5 que indica isso. Quando a mesa estiver virada para cá, ó, para essa posição aqui, ó, para cá, quer dizer, que agora não está sendo acionado, é o sensor 4. Então o que eu faço? Para essas duas opções aí, eu coloco aqui, ó, duas condições que são os dois sensores. Deixa eu desligar aqui. Então coloco para cada condição aqui o sensor 4. Insere. Opa, que eu tinha colocado. E para outra opção aqui, sensor 5. Tá ok. Esse atuador 2 aqui, o sensor atuador 2 aqui de selo eu vou apagar, depois eu copio ele novamente. Deixar assim, depois eu em paralelo. Tá aqui, ó, esse ramo de cima é para a hora que a mesa giratória for puxar a caixa para cima dela. E esse ramo de baixo é quando a mesa giratória for enviar a caixa, tirar a caixa de cima dela. Então quando ela estiver virada para a mesa, para a esteira da direita, do elevador da direita ou da esquerda. Então esse daqui, ó, aí quando a mesa pegar, a caixa pegar, alcançar o sensor 3, aí ela pega e chega ao final da mesa giratória, dela desativa o atuador 2. Aqui o de baixo, a mesa está virada para a esteira do elevador da esquerda. Então se a caixa for pequena, então ela não passou pelo sensor 2. Se ela não passou pelo sensor 2, pela lógica aqui, ó, se ela não passou pelo sensor 2, então está desligada tá desativado esse atuador virtual aqui. Então essa memória aqui está desligada, está desativada. Então o tamanho da caixa está desativado. Se o tamanho da caixa está desativado, eu posso colocar um contato equivalente dele aqui fechado. O S3 eu devia fechar aqui. Deixa eu corrigir ali. Aqui falta mais algumas modificações aí que a gente tem que ver, mas são as duas situações de funcionamento. Então aqui quando a mesa está virada, a mesa giratória está virada para um lado, que é dado por S4, quando ela está virada para o outro, quando é dado por S5. Ou seja, que é dado pelo tamanho da caixa, e aqui não, quando está virada para a esteira, para as esteiras da direita e da esquerda. E agora a gente coloca para o atuador 3. Daí eu posso colocar aqui logo depois do atuador 2 ou depois do atuador 4. Vou colocar aqui depois do atuador 4. Então inserir ali a network, coloco o ladder. Daí eu insiro aqui do atuador 3. Então coloco lá agora é atuador 3. E que vai acionar o atuador 3? A mesma coisa do atuador 2. Aqui, ó, a mesa giratória tem que estar girada para a esteira do elevador da direita, que é o S5.
atuador 3. Então tá ali o atuador 3, né? Agora voltando para o atuador 2, ele é acionado nessa situação aqui, ó. S5, tamanho da caixa, só que vem para cá, ó. Só que a hora que aciona o atuador 2, se está nessa situação aqui também, a hora que aciona o S5 e acionou o atuador 2, aí nessa situação aqui, seria essa. Ó, aciona o atuador 2. A hora que acontece isso, aí deixa eu ver, S6 tá ativo, não, é o 5. Ah não, também pode dar certo. Que ali o problema que talvez possa ocorrer é que o S6 possa ser desligado, desliga o atuador 2 e não dá tempo da caixa subir na esteira da esquerda. Talvez possa ocorrer esse problema, mas dá para se testar nesse momento, né? Nessa fase aqui. Agora não esquecer também o botão de parada, né? Então salvamos. Deixa eu pegar ali e voltar a desligar novamente os botões. Aí retorno aqui ao ladder. Salvei, vou passar novamente para o CLP. Enviar o software para o CLP. Agora vamos efetuar 2 testes daí. Ou mais de um teste, porque... ou mais de 2 talvez, porque a gente vai ter que efetuar com uma caixa pequena e uma caixa grande. Para ver se ele vira e movimenta os roletes da mesa giratória para a esquerda e depois para a direita. Não, já deu errado porque ele movimentou para a direita. Então eu limpei. Mais um detalhe ali então, que esse erro ocasionou. Esqueci aqui no atuador 3 é para caixa grande. Então aqui tem que ser inserido o contato normalmente aberto do tamanho do atuador virtual ou da memória da caixa do tamanho da caixa. Por quê? Aqui ó, a caixa grande ela vai para a esteira da direita, para o elevador da direita. Então se a caixa é grande, ela aciona o sensor 2, se a caixa for grande. Então ela vai pegar e mudar para 1 esse atuador aqui, que seria a memória do tamanho da caixa.
Se ela for pequena, ela não muda para 1, ela deixa em 0. Então esse contato aqui ele permanece fechado. Então vai mudar o atuador 2. Então aqui eu mantenho, aqui para o atuador 3, quer dizer, aqui nessa network, eu mantenho aqui aberto. Então se ela passar pelo sensor 2, vai acionar esse atuador, essa memória aqui, ela fecha aqui. Então aciona o atuador 3 e manda a caixa para a direita. Se ela for pequena, ela não fecha aquela memória ali, não aciona ela, mantém fechado. Então vai mandar ela para a esquerda. Agora sim deve estar correta a lógica. Então esse mais um detalhe aí que foi esquecido, né? Da minha parte aquilo foi esquecido. Aí RAM. Vou limpar. Aí novamente, ó, está vindo uma caixa pequena. Eu vou ter que efetuar o teste, ou vou ter que desligar os atuadores ali no botão parar, até que venha uma caixa grande. Não, eu deveria acionar para a esquerda. Deixa eu desligar aqui. Agora sim, vocês viram, eu tirei a caixa de lá e tirei as caixas até vir uma grande. Parei, quer dizer, até vir uma grande. Agora o teste com a grande. Porém, com a pequena ela não foi para a esquerda também. Vamos ver se a grande, pelo menos, ela vai para a direita. A grande funcionou. Então está ok. Pode pegar e tentar colocar no monitoramento na network do atuador 2. Vamos tentar reiniciar o processo. E verificar para a caixa pequena, então, esse momento aqui em que ela entra novamente ali no sistema, que ela chega na mesa giratória, né? Ali ela parou. Problema bem básico. E qual seria ele, né? Que também, como é bom o teste, essas ferramentas de depuração, né? Deixa eu tirar o monitoramento, que era justamente o óbvio aqui, né? Porque nesse momento aqui que o S5, que a caixa se move, que a mesa giratória se movimenta, seria o óbvio, né? Se a mesa giratória se movimenta, a caixa está em cima dela. Então esse S6 aqui, o sensor 6, ele está acionado, então está aberto aqui, não vai ativar o atuador 2 novamente. Então esse S6 está aberto, o atuador 2 não vai ser acionado novamente, justamente porque o sensor, a caixa já está em cima da mesa giratória, o sensor 6 está ativo, então está aberto esse contato aqui. Por quê? Porque a caixa está em cima da mesa giratória. Aí é que tá os problemas que a gente tem que solucionar, né? Mas isso é simples também pela lógica, né? Da matemática discreta. Para solucionar isto, basta você pegar esse ramo aqui e passar para cá, ou se não colocar outro contato de S5 aqui em paralelo com esse S6. Que seria a mesma solução. Então nós retornamos para a network do atuador 2 e estendemos o sensor 5 aqui
esse ramo aqui para abarcar o sensor 6. E depois analisamos aqui como é que fica a atuação para ativação e desativação do atuador 2. O atuador 2 continua com contato de selo para cá agora, para esse ramo aqui, para essa situação, para esse evento aqui, a hora que a mesa giratória está virada para a esteira horizontal. A hora que ela está virada para as esteiras do elevador da direita e para a esquerda, ela fica nessa situação aqui, em que não entra o contato de selo. Então, enquanto a mesa estiver virada para as esteiras do elevador da direita e da esquerda, ela fica dessa forma. Foi identificado um erro aqui, que esse contato ele é normalmente aberto. Então, seria um contato normalmente aberto aqui. Vai ter sido trocado ali em alguma edição. Aí. Olha o tamanho da caixa. Certo, isso que é feito aqui é um intertravamento, porque o tamanho da caixa aqui é um contato normalmente fechado aqui do atuador 2, então no atuador 3 é o normalmente aberto. Então eu tenho intertravamento da memória do tamanho da caixa para o atuador 3 e o atuador 2. Os dois não podem estar funcionando ao mesmo tempo, não podem estar ativos ao mesmo tempo, porque senão um vai travar o outro. O atuador 2 faz os roletes da mesa giratória funcionarem em um sentido e o atuador 3 no sentido oposto. Então, se os dois forem ativos ao mesmo tempo, vão travar os roletes da mesa giratória. Aí eles passam a ficarem parados. Feito isso, podemos testar novamente o sistema de automação. Então eu paro o CLP, salvei essa nova programação, vou enviar novamente os blocos. Verificar a planta do ITS. Ok para a caixa pequena. Parece que agora aquele problema do sensor 6 foi sobreposto. Agora, para efeitos de simulação, eu posso retirar essas caixas pequenas aqui e testar para a caixa grande, que eu espero que não tenha sido afetado, porque a gente não modificou a network para o atuador 3. Esse problema depois na otimização do sistema de automação, a gente vai poder verificar como a gente pode solucionar ele. Por enquanto a gente dá um jeito aqui. Vixe, agora já saiu do sistema. Eu retirei aquela caixa e esperei vir outra. Essa passou, então eu espero que agora transcorra tudo normalmente, né?
o teste para a caixa grande. Ok, funcionou com o atuador 3 para a caixa para a direita. Então agora acho que deve estar tudo ok novamente. O teste para o atuador para a caixa grande, para a caixa pequena, para o atuador 3, para o atuador 2.